Há alguns dias nós assistimos aquele terrível assassinato de 21 cristãos que foram mortos na Líbia. E nós recebemos uma notícia muito interessante, muito bela, que nos disse o patriarca Tawadro II, que manifestou-se a propósito desse assassinato na Líbia, e disse que os seus nomes, os nomes daqueles que foram assassinados, serão inseridos no sinasário, que é o equivalente oriental do martirológio romano nosso, da Igreja Latina, e que equivale à canonização na Igreja Latina. Portanto, de acordo com o patriarca copta, estes cristãos que morreram assassinados são considerados santos na Igreja Ortodoxa e com certeza também merecem também o nosso respeito, a nossa admiração e veneração na Igreja Latina. Exatamente, mártires da fé, também o Papa Francisco fez diversas referências no decorrer dessa semana, inclusive oferecendo também a missa celebrada na Casa Santa Marta na manhã de terça-feira. Estamos vivendo realmente momentos difíceis no nosso mundo, estamos presenciando crueldades difíceis, inimagináveis, que no século XXI estivéssemos vivendo esse tipo de situação. Mas, como dissemos antes, este é o primeiro domingo da Quaresma. E o Papa Francisco, após a oração do Ângelus, mais exatamente na tarde de hoje, ele vai se dirigir à cidade de Arícia, próxima a Roma, para os exercícios espirituais. Assim, durante toda essa semana, serão suspensas todas as audiências privadas e especiais, inclusive a audiência geral da quarta-feira. Não haverá também as celebrações das missas, na parte da manhã, das quais geralmente alguns fiéis participam na Casa Santa Marta. Os exercícios espirituais que os papas fazem e nós. As cortinas se abrem e o Papa Francisco celebra, preside para nós o Ângelus. O Papa que aparece na janela do apartamento pontifício é efusivamente saudado pela multidão. E vamos à sua reflexão. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e Buongiorno. irmãs, bom dia. Mercoledì scorso, con il rito delle ceneri, Quarta-feira passada, com o rito das cinzas, teve início a Quaresma. E hoje é o primeiro domingo deste tempo litúrgico que faz referência aos 40 dias que Jesus passou no deserto após o batismo no Rio Jordão. São Marcos escreve no Evangelho de hoje: o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Com essas breves palavras, o evangelista descreve a prova enfrentada voluntariamente por Jesus antes de iniciar sua missão messiânica. É uma prova da qual o Senhor sai vitorioso e que o prepara a anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Ele, naqueles 40 dias de solidão, enfrentou Satanás corpo a corpo, desmascarou as suas tentações e o venceu. Nele vencemos todos. Mas a nós diz respeito proteger no nosso cotidiano esta vitória. A Igreja nos faz recordar tal mistério no início da Quaresma, porque isso nos dá a perspectiva e o sentido deste tempo, que é o tempo de combate. Na Quaresma se deve combater. Um tempo de combate espiritual contra o espírito do mal. Enquanto atravessamos o deserto quaresmal, nós temos o olhar dirigido à Páscoa, que é a vitória definitiva de Jesus contra o maligno, contra o pecado e contra a morte. Ecco allora il significato
di questa prima domenica de Quaresima. Eis então o significado deste primeiro domingo da Quaresma. Decisamente sulla strada Colocar-nos di Gesù, decididamente no caminho de la Jesus, strada che conduce alla vita. o caminho que conduz à vida. Guardare Gesù. Olhar Jesus. Cosa ha fatto Gesù? O que fez Jesus? E andare con Lui. E seguir com Ele. E questa strada di Gesù E este caminho de Jesus passa attraverso il deserto. passa pelo deserto. Il deserto è il luogo dove si può ascoltare la voce di O deserto é o Dio lugar e la onde se voce pode del escutar a voz de tentatore. Deus e a voz do Nel tentador. rumore, nella confusione, questo non si No può barulho, fare. na confusão, Si isso não sentono pode ser solo le feito. voci superficiali. Ouve-se somente vozes Invece nel superficiais. deserto possiamo scendere Pelo in contrário, no profondità. deserto, podemos dove si descer em gioca profundidade veramente onde il se nostro joga destino. verdadeiramente nosso La destino, vita o la morte. a vida ou a morte. E come sentiamo la voce di Dio? E como ouvimos a voz de Deus, La sentiamo nella sua parola. a ouvimos na sua Per palavra. questo è importante conoscere le scritture. Por isso é importante Perché conhecer as altrimenti Escrituras, non sappiamo rispondere pois de outra maneira alle insidie del maligno. não sabemos responder às insídias do E qui maligno. vorrei ritornare E aqui eu sul mio gostaria de retornar consiglio sobre o di meu leggere conselho ogni giorno il de ler Vangelo. a cada dia o Evangelho. Ogni giorno leggere il Vangelo. Cada dia ler o Evangelho. Meditarlo. Meditá-lo. Un pochino, 10 minuti. Um E pouquinho, anche 10 portarlo minutos. sempre con noi. E também in levar tasca, sempre conosco nella borsa. no bolso, na bolsa, Essere col Vangelo in mano. mas estar com o Evangelho em mão. Il deserto quaresimale O ci deserto aiuta quaresmal a dire no alla mondanità, Nos ajuda a dizer agli não idoli, à ci aiuta a fare mundanidade, aos scelte ídolos. coraggiose Nos ajuda a conforme al fazer Vangelo escolhas e a corajosas rafforzare conforme la o Evangelho solidarietà con i e a fratelli. reforçar a solidariedade com os irmãos. Allora entriamo nel deserto senza paura, Então entramos no deserto sem medo, perché non siamo soli, porque não estamos siamo sozinhos. con Gesù, Estamos com Jesus, con il Padre e con lo Spirito Santo. com o Pai e com o Anzi, Espírito come fu Santo. per Gesù, è proprio lo Spirito Santo che Assim ci como foi guida para nel cammino Jesus, é justamente o quaresimale. Espírito Santo que Quello nos guia stesso no caminho Spirito quaresmal, sceso aquele mesmo su Gesù Espírito descido e che sobre ci è Jesus stato donato nel e que battesimo. nos é dado no batismo. La Quaresima perciò A è quaresma, un por tempo isso, propizio che deve condurci é um tempo a propício que prendere deve nos sempre levar a più tomar sempre mais coscienza consciência di quanto lo Spirito do quanto o Santo Espírito Santo, ricevuto nel battesimo recebido no ha batismo, operato e può operare in noi. operou e pode E alla operar fine em nós. dell'itinerario quaresimale, nella veglia E ao pasquale, final do potremo itinerário rinnovare quaresmal, con na vigília maggiore pascal, consapevolezza poderemos renovar com maior l'alleanza consciência battesimale a aliança e gli batismal impegni che da essa e os derivano. compromissos que dela derivam. La Vergine Santa, modello di docilità Que a allo Virgem Spirito, Santa, ci modelo de aiuti a docilidade ao lasciarci Espírito, condurre da Lui, nos ajude a che vuole deixar-nos fare conduzir di por Ele, ciascuno di noi que quer uma fazer de nova cada um de criatura. nós uma nova criatura. A lei affido A ela confio, in particolare em particular, questa settimana di esercizi esta spirituali semana de exercícios che avrà espirituais, inizio oggi pomeriggio que terá início na e alla tarde de quale hoje, prenderò parte insieme con i miei e ao qual participarei collaboratori junto com os meus della colaboradores Curia da Cúria Romana. Romana. Pregati perché in questo Rezem, deserto, Porque tra neste deserto, virgolette, entre vírgulas, che sono gli entre aspas, esercizi, que são os exercícios, possiamo ascoltare la voce di Gesù possamos escutar a voz de Jesus e anche correggere e também tanti difetti che corrigir tutti noi abbiamo tantos defeitos que todos e nós anche temos fare fronte alle tentazioni e também fazer frente che às ogni tentações giorno ci attaccano. que a cada dia nos Vi atacam. chiedo pertanto di accompagnarci Vos peço con para la isso, vostra para nos preghiera. acompanharem com a Angelus vossa Domini, oração. nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini efficiamo promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, rivolgo un cordiale saluto alle famiglie, dirijo a minha cordial ai gruppi saudação às famílias, parrocchiali, aos grupos alle paroquiais, associazioni às e a tutti i associações pellegrini di Roma, e a todos os peregrinos de Roma, dell'Italia e di da diversi Itália paesi. e de diversos países. Saluto i fedeli di Napoli, Saúdo os fiéis de Nápoles, Cosenza e Verona, Consenza e Verona, e i ragazzi di Seregno, e os jovens de Sereno, venuti per la professione di fede. vindos para a profissão de fé. La Quaresima è un cammino di A Quaresma é conversione caminho de conversão che ha come centro il cuore. que tem como centro o Nostro cuore coração. deve convertirsi al Signore. Nosso coração deve se converter Perciò ao in questa Senhor. prima domenica Por isso, ho pensato neste primeiro di domingo, regalare a voi pensei em dar a che vocês siete qui in que estão piazza aqui na praça un piccolo libretto tascabile pequeno livro de dal bolso titolo Custodisce il intitulado cuore. Guarde E questo? o Coração. E o Papa mostra o pequeno livreto que será doado hoje. Questo libretto Este livrinho raccoglie alcuni insegnamenti recolhe di alguns Gesù ensinamentos de Jesus e i contenuti essenziali della nostra fede, e os conteúdos Come ad essenciais esempio, da nossa fé. i Come sette por exemplo, sacramenti, i doni dello Os 7 Spirito sacramentos, Santo, os dons i do 10 Espírito Santo, comandamenti, os 10 le virtù, mandamentos, le opere di as misericordia, virtudes, eccetera. as obras de misericórdia, etc. Ora lo distribuiranno i volontari, Agora os voluntários os distribuirão, tra i quali entre os sono quais numerose persone senza tetto, existem che numerosos sono sem venuti teto, in pellegrinaggio. que vieram em peregrinação. E come sempre, anche oggi, qui E como sempre, in também piazza, hoje, aqui na praça, coloro che sono nel bisogno aqueles sono que gli são stessi necessitados a portarci una grande ricchezza, são os mesmos la a nos ricchezza dar uma grande della nostra riqueza, dottrina, a riqueza per da nossa custodire il doutrina cuore. para guardar o coração. E o Papa é saudado calorosamente. Prendete un libretto ciascuno di Cada voi pegue e livrinho portatelo con voi e leve consigo, come aiuto per la conversione como e la ajuda para a crescita conversão spirituale
E o che crescimento parte sempre espiritual, dal cuore, que parte Lì sempre do coração. dove si gioca la partita Ali delle scelte onde se joga a quotidiane partida das tra bene escolhas e cotidianas male, entre tra o bem e o mal, mondanità e Vangelo, entre tra mundanidade indifferenza e evangelho, e condivisione. entre indiferença e L'umanità partilha. ha bisogno di giustizia, A humanidade di pace, tem di necessidade amore, de justiça, e de potrà paz, averle de amor. solo ritornando E poderá con ter tutto, isso somente tutto retornando il com cuore todo o a coração Dio, a Deus, che ne è la fonte di tutto questo. que é a fonte de tudo isto. Portate il libretto, e Peguem a o leggerlo livrinho tutti. e leiam tudinho. Auguro a tutti una buona domenica, Desejo a todos Per favore. bom domingo, specialmente in questa especialmente settimana nessa semana degli esercizi. dos Non exercícios. dimenticate Não se di esqueçam pregare per me. de rezar por mim. Buon pranzo Bom e almoço arrivederci. e até logo. E assim o Papa é saudado logo após essas palavras, belíssimas palavras que o Papa nos dirigiu, nos convidando mais uma vez a abraçar esta experiência de deserto e de combate que é a Quaresma. Exatamente como disse o Papa Francisco, o deserto quaresmal que nos ajuda a dizer não à mundanidade, aos ídolos, nos ajuda a fazer escolhas corajosas conforme o Evangelho e a reforçar a solidariedade com os irmãos. Dizendo assim, entremos assim no deserto sem medo, porque não estamos sozinhos, estamos com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. E o Papa também que nos encorajou nesse sentido para bem vivermos a Quaresma, então, ao final do Ângelus de hoje, ao final desse encontro, distribuindo assim os voluntários, nós podemos ver pelas imagens da televisão nesse momento, esse pequeno livrinho, cerca de 50 páginas, com subsídios para bem vivermos esta Quaresma. Recordamos mais uma vez, o Papa pediu, reiterou esse pedido de oração por essa semana de exercícios espirituais e, de fato, na tarde deste domingo, às 16 horas locais, o Papa deixará a Casa Santa Marta, no Vaticano, e irá de ônibus junto com seus colaboradores da Cúria Romana, à cidadezinha de Aritia, situada nas colinas circundantes da Cidade Eterna. Recordamos, portanto, então, que durante essa semana estão suspensas todas as audiências privadas especiais, inclusive a audiência geral desta quarta-feira. Não terá também as celebrações das missas na capela da Casa Santa Marta. Bruno, obrigado para você, um bom domingo. Muito obrigado, Jackson. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.